eu vou resolver o 9 da lista da UEL, vou resolver o 10 da lista da UEL e esse daqui. Esse daqui é meio chato porque ele é teórico. Tem um monte de números aqui, mas ele não é para aplicar numa equação efetiva, entendeu? É lógica, o 4. Então vamos lá. O exercício 9 é da UEL. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,6%. O que significa eu falar que é 0,6%? Se um bloco tem 100 centímetros cúbicos, vai aumentar quanto? Se eu falar que vai aumentar 0,6%. É 0,6, né? É 0,6, cara? Porque olha só, se é 100, vamos falar em reais, por exemplo. Se é 100 reais, 0,6% de 100, quanto que é? 0,6. Porque por cento, ele representa por 100, entendeu? Professor, por que você está falando isso? É porque ele não me dá o valor do volume do bloco. E aí, se o aluno não tem noção de matemática, ele acha que não tem como resolver. E tem como resolver. Porque se eu jogar 100 para o volume do cubo, eu jogo para o aumento dele quanto? 0,6. A equação de volumétrica, que é volume, é ΔV, a equação, e significa que eu tenho que multiplicar o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, ΔT. Essa é a equação para variação de volume de um objeto quando ele sofre uma variação de temperatura. Esse volume inicial aqui, ó, eu não tenho no exercício. E isso daqui, se eu ler o exercício, eu também não tenho. E isso daqui eu também não tenho no exercício. Eu só tenho a variação de temperatura, que é 200 graus. Só que eu tenho esse 0,6%. Eu vou ter que chutar como se fosse 100, o volume inicial, e o aumento foi de 0,6. A variação de volume, 0,6. Isso é matemática que eu posso usar. Eu não tenho o coeficiente de dilatação, que ele vai estar pedindo aí no exercício, e eu tenho a variação de temperatura, que é de 200 graus. Então, além do exercício, um volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,6%. Eu coloquei aqui, 0,6%. Quando sua temperatura varia em 200 graus, coloquei a variação de temperatura aqui. O coeficiente de dilatação linear, que é essa letra, terceira letra do alfabeto grego, que é gama, o que ele vai querer aqui, e porcento, eu coloquei por 100, coloquei 100, como se fosse 100 e 0,6 de aumento. Então, eu vou conseguir resolver o exercício. Qual é a pergunta? O coeficiente de dilatação linear médio desse metal, em graus Celsius da menos 1, que é a unidade de medidas, vale. E aqui tem mais uma pegadinha no final, porque ele quer saber o coeficiente de dilatação linear. E eu calculando aqui, eu vou encontrar o coeficiente de dilatação o quê? Volumétrico, então. Volume. Ele está falando de volume. Então, esse gama aqui é o coeficiente de dilatação volumétrico. O que tem a ver isso aí, professor? Tem a ver que tem uma paradinha, não sei se vocês lembram da tabela lá, que só tem o alfa. Tem o alfa, que é numa tabela. O beta significa 2 vezes o alfa. E o gama significa 3 vezes o alfa. Eu vou encontrar o gama, mas ele quer saber o linear, que é o alfa. O que eu vou ter que fazer? Eu vou encontrar o valor, vou ter que dividir por 3 para passar para o alfa. Você pode, com uma calculadora, multiplicar esse 100 vezes 200, 20 mil. Vezes gama, 20 mil gama. 0,6 fica aqui. Você está no vestibular, você vai ter que dividir 0,6 por 20 mil. Vai ser muito chato. Porque, ó, tá multiplicando o gama, 0,6 dividido por 20 mil. Dá para tentar fazer alguma coisa aqui para melhorar isso daqui? Tipo, passar para notação científica? 6 elevado a 10 menos 1, né? 6 vezes 10 na menos 1. Gama. Embaixo, 20 mil fica como em notação científica? 2 vezes 10 a quarta. E agora, faz o quê? Divide a parte numérica aqui. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 10. E faz o quê com os expoentes? Subtrai? Subtrai. Menos 1, menos 4. Menos 1 em cima, menos 4. Menos 1, menos 4 dá quanto? Menos 5. Menos 5. Exatamente. Gama. Mas agora, o que acontece aqui? Eu encontrei gama, mas ele quer saber o linear. Esse linear é o alfa. O superficial é o beta e o volumétrico é o gama. Porque aqui seria o 3 vezes 10 na menos 5 igual 3 vezes alfa. 3 com 3 aqui passa dividindo, fica quanto isso aqui? 1 vezes 10 na menos 5. Esse é o alfa. Resposta A. Isso aqui é muito comum aparecer. O dono de um posto de gasolina recebeu 4.000 litros de combustível por volta das 12 horas, quando a temperatura era de 35 graus Celsius. O que aconteceu? Estava dilatado esse combustível.
Já conversei com vocês sobre isso. Ao cair da tarde, uma massa polar vinda do sul baixou a temperatura para 15 graus Celsius e permaneceu até que toda a gasolina fosse totalmente vendida. Qual foi o prejuízo em litros de combustível que o dono do posto sofreu? O que aconteceu? Ele comprou 4.000 litros de combustível, mas se cair a temperatura, o que acontece? Diminui o volume da gasolina. Gasolina é o quê? Volume. Então eu vou ter que calcular com a mesma equação lá do volume. Delta V, volume inicial, gama, variação de temperatura. Delta V, o volume. Quanto é o volume inicial aí? Ele comprou 4.000 litros. Quanto é o gama? É o coeficiente de dilatação volumétrico, já está aqui, tá? Quanto que é? 1 vezes 10 a menos 3. Vezes a variação de temperatura. Foi de quanto? Vai ser negativo, então vai ser uma redução de volume do combustível. De 35 veio para 15, reduziu quanto? 20. Negativo. Vai dar negativo, então significa que houve uma contração aqui, não uma dilatação. Bom, multiplicando isso daqui. Vamos multiplicar esse aqui vezes esse, vezes o 1 aqui. E deixar a notação científica. 20 vezes, menos 20 vezes 4.000 vai dar quanto? 80.000. Menos, vezes 10 na menos 3. Se é 10 na menos 3, é dividido por 10 três vezes. Dividido por 10 três vezes, o que vai acontecer aqui? Tirar 3 zero. 80 litros. Menos 80 litros. E o último é teórico. É só lógico. Uma bobina é um esquema... Bom, todo mundo sabe que é uma bobina com um fio de cobre, né? Uma bobina aí que eu tenho um fio de cobre enrolado. Uma bobina contendo 2.000 metros, 2 quilômetros, 2.000 metros de fio de cobre, medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Foi utilizada e o fio medido de novo a 10 graus Celsius. Caiu a temperatura. Vai ficar o mesmo comprimento, os mesmos 2.000? Não. Vai ficar maior que 2.000? Não. Vai ficar menor do que 2.000. Sim, porque diminuiu a temperatura. Estava 35 graus, era 2.000. Diminuiu a temperatura, diminuiu o comprimento desses 2.000 aí. É só por lógica que eu tenho que escolher a resposta correta. Tá? Por exemplo, a letra C. Eu iria marcar a letra C? Não, né? Não, né? Vai mudar de tamanho. A letra D. 20 metros a menos. Não. 20 milímetros a mais. Não pode ser a mais. Por lógica. 1 metro a mais. Não pode, porque não aumentou. Diminuiu a temperatura. Só sobra a alternativa A. Sem cálculo. Sem cálculo. FUVEST, Fundação de Vestibular. Getúlio Vargas. Ó, isso aqui tá aí no mural para vocês resolverem. Eu resolvi a 4, a 9 e a 10. Façam pesquisa na internet aí e resolvam as outras. Essa 11, por exemplo, é parecida com a 10. Outras de porcentagem, aqui a 8, é parecida com a 9. De porcentagem também. Isso daqui, termostato, para vocês aí, um termostato e tal, que funciona com 2 lâminas grudadas aí com um coeficiente de dilatação diferente. Aí quando elas aquecem, como uma dilata mais que a outra, ela curva. Curva, liga e desliga um dispositivo elétrico. Coloca um positivo na base, um negativo em cima, e eu tenho um sisteminha de liga e desliga com a temperatura, com o que ela vai curvar. Tá? Aqui, no gráfico também, esse no gráfico aqui. Aqui é o seguinte, essa 3 aqui. Você percebe ali, olhando no gráfico, que qual que era o comprimento inicial? De onde sai? De onde parte ali no comprimento em centímetros? Qual que é o comprimento inicial? 50. 50. Quanto que ela aumenta? 0,1. 0,1. Qual que é a variação de temperatura? 100. Aí você vai substituir na equaçãozinha que eu acabei de resolver lá, do ΔL, vai colocar o ΔL 0,1, o L inicial 50, o alfa que ele está pedindo aí, eu não sei, e o ΔT, que é a variação de temperatura, é 100. Você vai resolver e vai descobrir. Aqui do lado dá na mesma também, aqui do outro lado o número 1 também. Vou olhar o gráfico aí e vou resolver. Falou, pesado, abraço.